A nova do momento agora, mais uma pérola brasileira. É incrível, cara. Tem que rir pra não chorar. Tem que rir pra não chorar. O Pastor Mirim, Pastor Miguel, né? Esse moleque, essa criança de 14 anos. Cara, como pode, cara? Pelo amor de Deus. Não é à toa que o povo até que o povo brasileiro gosta de um jeitinho pra tudo. Até pra poder receber um milagre de Deus, ele busca jeitos mais fáceis. Pelo amor de Deus. Posso estar falando besteira aqui, falando o nome de Deus em vão, mas Deus me perdoe. Cara, como que uma pessoa a pessoa só pode estar com muito problema na vida, sabe? Pra poder aceitar uma coisa desse tipo, ou então cair nessas falácias. Cara, não é possível que essas pessoas, elas conseguem ser enganadas tão facilmente assim. É inacreditável. Tá, então, o que acontece? Surgiu aí na internet agora, tá viralizando aí esse tal desse Pastor Mirim aí, Pastor Miguel, né? E, cara, tu vê na cara, tu vê que é uma criança, né? Mas tu vê que já de pequeno já é um falastrão, aplicando um golpe em pessoas, usando da fé das pessoas e como que eu posso dizer? E da situação que essas pessoas estão passando para poder arrancar dinheiro delas, arrancar o dinheiro suado dessas pessoas. Mas vou te falar, isso também é tudo culpa deles mesmo. Não sei se eu devo falar isso. Não sei se eu poderia estar passando pela mesma situação, mas eu posso estar falando besteira, tá? Não sei. Mas eu acredito que eu não cairia nessas falácias. Pô, como que pode, cara? Uma criança de 14 anos chega falando supostamente línguas, né? Eu não entendo muito dessa coisa de falar línguas e tal, não. Mas eu sei que tem umas regras lá, né? Que os religiosos... E outra coisa, cara, o mais absurdo de tudo, as pessoas estão misturando a religião com a sacanagem. Cara, isso daí já é o ápice foda. Mas enfim, uma criança aplicando estelionato nas pessoas, em pessoas que talvez não estejam bem de saúde psicologicamente, né? Claro, porque para poder cair numa pilantragem dessa, a pessoa não deve estar batendo bem da cabeça. E ele usa disso como ferramenta para arrancar dinheiro dessas pessoas. Eu tenho certeza que você já viu algum vídeo desse moleque por aí. Cara, isso tem que parar, cara. Olha onde que o Brasil tá chegando, cara. Não é possível que as pessoas não veem isso. Não é possível. Pô, tudo bem a pessoa ter uma fé, ter uma religião, independente da religião, e seguir ali naquela crença, né? Ir à igreja, dar o dízimo e tal. Mas, pô, chega um certo ponto que tu vê que o absurdo tá tomando conta dos palcos, entendeu? As igrejas hoje são palcos para venderem promessas que saem da boca dos homens, entendeu? E outra, eles prometem prosperidade, prometem a cura, tudo em troca do dinheiro, do dízimo. Cara, não caiam nessa falácia, não caiam nessa asneira de dar dinheiro em troca da cura, em troca da prosperidade. Pô, não é possível que não se vê isso. Enfim, eu sou cristão.
eu sigo as palavras de Deus, eu leio a Bíblia, entendeu? Quando era mais novo, eu até ia nas igrejas, acompanhava meus pais, meus avós, né? Só que depois de um certo tempo, eu comecei a ver que, com meus próprios olhos, cara, que muito dos cabeças ali, né? Dos pastores, obreiros, dos padres, porque a minha família, ela é meio dividida. Uma parte é católica e outra parte é evangélica. Então eu sempre estava nessas duas religiões, nessas duas igrejas. Então eu sempre estava observando ali que, se você for seguir pela Bíblia mesmo, os dois lados estão errados, tanto o católico quanto o evangélico. Porque na Bíblia fala que não se adora a imagens, a santos, e os católicos fazem isso. E por outro lado, os evangélicos, olha só, não me interpretem mal, eu não estou querendo criar discórdia entre as duas religiões. Eu já estou falando isso por aqui, até porque não tem nada a ver eu estar fazendo um vídeo tentando abrir os olhos de vocês. Talvez vocês vão, com certeza vocês vão me interpretar mal, mas é o seguinte: toda religião, ela comete erros. Por quê? Porque a Bíblia, onde está lá as palavras de Deus, né, de Jesus, de todo mundo que passou pela vida de Jesus, está escrito lá na Bíblia. E cada pessoa vai interpretar a Bíblia de uma forma diferente, dependendo da situação que a pessoa está passando. Então, se eu estou passando por uma situação financeira e eu leio um versículo lá, aquele versículo para mim vai se mostrar para mim de uma forma. Agora, se você está passando por uma doença, esse versículo vai passar para você de uma outra forma. Então não adianta. Esse é o meu ponto de vista, tá? Eu posso estar falando muita besteira aqui, posso estar falando muita besteira mesmo, mas o meu ponto de vista é esse. A Bíblia é um livro muito amplo que você pode interpretar ela de formas diferentes, e dependendo da situação que você esteja, a tua interpretação vai ser diferente da interpretação da outra pessoa, entendeu? E não precisa estar só em situações diferentes. As pessoas são diferentes, então elas têm interpretações diferentes, entendeu? E não só em relação à Bíblia, mas em relação a tudo na vida, ao entendimento de um comentário, de uma mensagem passada por um vídeo, como eu estou falando, me comunicando aqui com vocês. Você, Anderson, pode entender a minha passagem aqui nesse vídeo diferente da Ana, que está assistindo aí. Não sei, cara, tá entendendo? Então, mas as religiões, elas estão cada vez mais se tornando empresas. Em vez de pegarem as mensagens de Cristo e passarem para as pessoas todo aquele conteúdo em forma de conhecimento, para a pessoa ela saber da verdade, entendeu? Não, eles estão usando isso a favor deles mesmos. De quê? De gerar dinheiro, de gerar riqueza financeira. E chega uma hora que eles têm tanto poder que não tem mais como parar. Não tem mais como parar. E eu observo isso. Como eu estava falando anteriormente, desde criança, eu estava sempre nessas duas igrejas, a católica e a cristã. E depois de uma certa idade, eu comecei a enxergar que os pastores, os padres, eles não estavam ali para poder passar de fato a palavra, o que estava escrito ali no livro sagrado, entendeu? Até tinha uns que pareciam que queriam fazer alguma coisa diferente, mas aquele sistema é um sistema. Aquele sistema
ele fazia com que a pessoa dependesse daquilo, entendeu? Vou contar uma história aqui que aconteceu, que foi o seguinte. Uma vez eu estava na igreja e aí um pastor, ele estava falando, dando tapa na cara mesmo dos crentes ali, das pessoas que estavam ali na igreja. Ele estava falando, não dando literalmente tapa na cara, né? Mas falando a verdade. Ó, se tu fizer isso, isso e aquilo, você vai estar errando, você vai estar se desviando do caminho de Deus, entendeu? Você vai estar cometendo o pecado, entendeu? E não buscava arrancar dinheiro dessas pessoas. E aí os obreiros sempre... Eu via que ele era um pastor que estava bem isolado dos obreiros, bem isolado desse sistema, entendeu? As pessoas não ficavam paparicando ele, babando o ovo dele, entendeu? E quando você vê que uma pessoa ela tá fazendo parte de algum sistema, tu vê que ela fica rodeada de outras pessoas babando o ovo dela. E eu via aquele cara ali meio que solitário, meio que sozinho. E eu sentia que tinha alguma coisa diferente nele. O cara não ficou uma semana na igreja, foi mandado... Não sei se ele foi mandado embora para uma outra igreja, não sei se tiraram ele daquela igreja ali, daquele local ali, não sei o que aconteceu, cara. Só sei que ele não ficou uma semana na igreja. Ele não ficou uma semana na igreja. Não sei se ele não estava arrecadando dízimos suficiente, ofertas suficiente para a igreja, entendeu? Então, hoje em dia, as igrejas... elas se transformaram palcos de piada, entendeu? E arrecadação monetária. Então, se você quer ser passado para trás, se você quer ser enganado, você pode ir na primeira igreja que você... Eu não vou mais por conta desse motivo, entendeu? E eu sei que... Não sei, na verdade eu não sei. Eu tenho que ler muito ainda a Bíblia, interpretar muito, tentar entender de outras formas possíveis, entendeu? Porque a gente vai aprendendo todos os dias. E se a gente não buscar a verdade, buscar a real intenção daquela passagem ali, a gente vai continuar sendo enganado, entendeu? Então, desde criança, eu devia ter por uns 13, 14 anos, eu comecei a observar essas coisas. E isso foi me afastando, entendeu? Da igreja. Continuei sempre com a minha fé ali, tentando fazer sempre o correto, tentando sempre ajudar as pessoas, ajudar o próximo, como eu gostaria de ser ajudado se eu tivesse em uma situação que tivesse precisando, entendeu? Então, eu desde criança também fui criado dessa forma, entendeu? Nunca fazer o mal ao próximo, sempre estar ali ajudando. É isso, cara. Às vezes, para você ter uma vida boa, uma vida em paz, você só precisa disso, de fazer o certo, e todo mundo sabe qual é o certo. Se você está com dúvida, é porque tem alguma coisa errada. Se você tiver com dúvida, não faça, entendeu? Se você tiver com dúvida, não faça, porque se você está com dúvida é porque tem algum problema ali. Pode ser que tenha alguma coisa duvidosa, sabe? Então não faça. Se tiver com dúvida, não faça. É melhor se prevenir assim do que você acabar cometendo um pequeno erro e esse pequeno erro se transformar num grande problema lá na frente, entendeu? E isso é lamentável, ver que... Como pode, cara? Uma criança de 14 anos, suposto pastor, e suposto
enviado de Deus, que se você der a oferta ali, e não é oferta pequena não, tá? É oferta alta. Tem muitas pessoas até que dão tudo, cara. Dão tudo que tem para poder... As pessoas não sabem dar o dízimo também. Tem muita gente que não sabe dar dízimo. E é isso. Acho que era basicamente isso que eu queria falar. Eu não sei se esse vídeo aqui vai alertar vocês de alguma forma, ou se vocês vão entender mal tudo isso que eu tô dizendo aqui. Mas é basicamente isso. Valeu. Fiquem com o próximo vídeo. Fui.